Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria para mim estar de volta à minha cidade natal. Eu sou daqui de João Pessoa, nasci aqui. Embora saí daqui com 1 ano de idade e me criei em Pernambuco, não é? Então, meus gostos culinários, meu sotaque, tudo é pernambucano, mas eu sou daqui. Pode não parecer. Mas a minha terra é sempre uma alegria voltar a João Pessoa. É uma alegria também rever alguns irmãos e amigos, conhecer tantos outros e participar com vocês desse momento em que nós nos debruçamos em torno da Palavra de Deus. Eu estava ouvindo o pastor Martinho falar e da expansão da obra aqui, e o nosso coração se alegra muito. Graças a Deus por isso, porque o reino de Deus cresce e avança, e por tudo nós temos gratidão a Deus. Estamos bem conscientes de que o reino de Deus é muito maior do que nossas denominações. Por isso, eu, como presbiteriano, me sinto muito em casa no meio dos irmãos batistas. Até porque, durante um tempo, eu frequentei a Igreja Batista, não é? Mergulhei também nas águas, se vocês não sabem, foi. Depois apostatei e fui para a Igreja Presbiteriana. Então, eu sou um batista desviado, né? Mas isso é outra história, tá? Queridos, no tom ou no ritmo já ditado pelo pastor da igreja, que é gratidão, eu queria convidar vocês a abrir a escritura na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler capítulo 5, do verso 16 até o verso 22. Aliás, vamos ler do verso 12 até o verso 22. Isso é o finalzinho da parte prática da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou focar só no verso 18, mas é sempre bom a gente ler o contexto. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Eu, como disse, vou ficar apenas com o verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu estou usando a Almeida Corrigida, eu sei que vocês usam a Almeida Corrigida Fiel ou a NVI, mas eu já chequei, não há nenhuma diferença material na tradução. Creio que não haverá nenhum problema em você acompanhar o que nós vamos dizer aqui. Muito bem, eu queria ver então com vocês o tema de gratidão a partir desse versículo. E antes de entrar na interpretação do texto e sua aplicação, vamos lembrar o contexto em que Paulo escreveu essa carta. O capítulo 17 do livro de Atos conta como Paulo chegou na cidade de Tessalônica, e ali durante 3 sábados consecutivos ele pregou o evangelho numa sinagoga. E ele expôs a palavra, ele discutiu com os judeus que estavam presentes ali. O ponto é que depois dessas 3 semanas havia já uma congregação de judeus e tementes a Deus que criam em Jesus como Senhor e Salvador. Não demorou que se levantou uma perseguição, eles naturalmente não puderam continuar ali na sinagoga, uma igreja se forma em Tessalônica, a perseguição continua, a ponto de um líder da igreja recém-formada, ter sido preso, arrestado e ameaçado. Jason era o nome dele, não é? E Paulo teve que sair às pressas lá de Tessalônica, porque não era a hora dele morrer como mártir. Embora todos nós
vejamos o martírio por Cristo como uma coisa nobre, Deus tem a hora. E quando os primeiros cristãos tinham a oportunidade de fugir, eles fugiam. Então não era uma questão de fraqueza, covardia ou falta de fé, não. É que enquanto eu posso salvar a minha vida, da minha família e dos meus filhos sem negar a Cristo, eu vou aproveitar as oportunidades. Mas quando chegar o momento que é ou negar a Cristo ou morrer, aí então eu vou preferir morrer. Assim Deus conceda graça para que isso aconteça. O fato é que Paulo teve que fugir da cidade. Algum tempo depois, ele muito preocupado, ele tinha passado estimativas aí conservadoras, ele tinha passado aí pelo menos no máximo uns 2 meses, 1 mês, 2 meses na cidade. Então era uma igreja de novos convertidos e ele estava preocupado, porque aqueles irmãos continuavam a sofrer perseguição por parte dos moradores de Tessalônica, que eram gregos, tinham suas próprias religiões, estavam debaixo da orientação do Império Romano. O Império Romano determinava a adoração ao imperador como religião oficial. Os primeiros cristãos não fariam isso. Então era, de fato, uma situação de muita perseguição e de muita dificuldade. Paulo tentou, ele diz, que pelo menos 2 vezes ele tentou voltar a Tessalônica para confortar os irmãos e Satanás o impediu. A gente não sabe o que é que Paulo quis dizer com isso. Provavelmente se referindo aos judeus que fizeram barricada na estrada, avisaram as autoridades da cidade que o desordeiro estava de volta, enfim, uma série de providências que o diabo tomou, entre aspas, usando os judeus incrédulos da cidade. Como Paulo não podia ir, ele mandou Timóteo, que é uma estratégia muito legal. Quando o pastor não pode ir, ele manda outro. Por isso que ele treina, não é isso, pastor? Por isso que a gente treina os irmãos, porque tem lugar que a gente não entra, mas vocês entram. Paulo não podia voltar a Tessalônica, mas ele mandou Timóteo e Timóteo entrou. E Timóteo passou um tempo com os irmãos de Tessalônica, volta trazendo boas notícias da igreja para o apóstolo Paulo, ocasião então em que ele escreve essa carta. Essa carta é para dizer aos tessalonicenses como ele ficou feliz em saber das boas notícias, que eles continuam bem, eles continuam amando o apóstolo Paulo. Paulo dá explicações porque é que ele teve que sair às pressas, e ele responde uma série de perguntas que Timóteo trouxe daquela igreja nova convertida. Perguntas a respeito do amor, perguntas a respeito de escatologia, perguntas a respeito de outros temas importantes, ressurreição dos mortos. E daí vocês veem que os novos convertidos daquela época já eram bem taludos, né? Já podia comer comida substanciosa, não é? Em vez de apenas um leitinho, como às vezes a gente tem que dar para os irmãos novos convertidos de hoje. Mas não é meu assunto isso, vamos voltar. Então, o ponto é que o apóstolo Paulo, nas recomendações, depois a carta ela é essa mistura de gratidão, explicação de pontos teológicos, resposta de perguntas que foram feitas. Ele termina com algumas exortações práticas, como ele sempre faz, e que essa parte aqui que a gente já leu, não é? Que vai do verso 12 até o verso 22, e no meio, lá no meio, tem essa orientação que ele dá para aquela igreja: em tudo dai graças. Imagina Paulo escrevendo para aqueles irmãos perseguidos lá em Tessalônica, com risco de perder seus bens, liberdade, perder a própria vida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu queria examinar essa exortação, né, que Paulo faz aqui a uma igreja que aparentemente tinha pouco pelo que dá graças, pelo histórico que a gente viu aqui, porque era só sofrimento e perseguição depois que eles eram crentes. Enquanto não era crente, estava tudo muito bom. Depois que se converteram, era só perseguição. Por isso, quando o pessoal prega o evangelho dizendo aceite a Jesus, porque seus problemas vão se resolver, vai melhorar na sua vida, é propaganda enganosa, fake news. Não acredite nisso, sua vida vai ficar muito mais difícil. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse que quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga. Ele disse que o caminho e a porta eram apertados e estreitos. Ele nunca prometeu
felicidade, bens materiais, saúde, resolução dos problemas, um marido. Nunca prometeu esse tipo de coisa às pessoas em geral, não é? Ao contrário, ele prometeu que haveriam perseguições por conta do seu nome. Então, é por isso que essa passagem aqui no verso 18, ela tem tanta importância, né, pelo contexto em que ela foi escrita e a quem ela foi escrita. Então, aí eu quero ver com vocês uns 5 ou 6 pontos que a gente pode tirar aqui desse versículo para esse tema de gratidão. Gratidão. E vamos começar definindo, né? A melhor coisa que a gente faz quando começa a discutir um assunto é a questão das definições. Então, Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graças. O que é que significa dar graças, agradecer? É o reconhecimento de que aquilo que você tem, ou aquilo que você possui, ou aquela situação que você está passando, não é resultado de mérito seu, mas de alguém outro que deu as condições ou permitiu que aquilo acontecesse. Então isso gera em você uma consciência que a gente chama de gratidão. Você sabe que aquilo que você está vivendo, aquilo que é uma coisa boa, coisa que enche o seu coração, aquilo não veio de você. Aquilo foi dado, foi concedido e não com base nos seus méritos. Então, gratidão é esse reconhecimento. E aplicado a Deus é o reconhecimento de que tudo aquilo que nós somos, temos, os momentos que nós passamos, tudo isso procede dele. E que a reação, a única reação que nós podemos ter diante de Deus, desse Deus, é exatamente gratidão. A palavra que foi traduzida dar graças é uma palavra grega cuja raiz é a palavra graça, né? Tanto é que foi traduzida assim. As versões mais modernas já traduzem agradeçam, não é? Mas no original grego a palavra graça está lá, que a gente geralmente chama de favor imerecido. Então, em tudo vocês deem graças, ou seja, em tudo vocês reconheçam que o que vocês têm é um favor imerecido. O próprio ato de respirar, de existir, de viver, tudo isso aí vem de um Deus que tudo fez para a sua glória. E o que você tem procede dele. Você é uma criatura dependente, depende do próprio ar que você respira, depende de uma série de coisas para estar vivo. Portanto, o único tipo de atitude que cabe em alguém que conhece esse Deus é essa atitude de dependência e reconhecimento que a gente chama de gratidão ou ações de graças ou dar graças. É isso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando aqui. Então, essa é a atitude que Paulo manda que aqueles tessalonicenses pratiquem. E isso me leva ao segundo ponto. Quando a gente examina, no próprio português, a tradução já revela isso aqui. Isso aqui na língua original, o verbo, ele está no imperativo. E aqui é um imperativo também. Dai graças é uma ordem. Paulo não está fazendo um pedido, ele não está dando uma sugestão, ele não está dando a opinião dele. Ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, abstende-vos de toda forma de mal. Se você pegar o seu texto grego do Novo Testamento e você for examinar lá os tempos e modos verbais, todos esses verbos estão no imperativo. O imperativo é o modo do verbo que demanda obediência e que só deixa uma condição para você. Ou você está obedecendo ou você está desobedecendo. Se você não está dando graças em tudo, você está em pecado. É isso que o imperativo significa. Deixa eu mostrar para vocês como a gente, às vezes, não leva isso tão a sério como devia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então tem duas ordens aí, não é? Primeiro, não se embriaguem com vinho, e a segunda ordem é: encham-se do Espírito Santo. Ambos os verbos, ou expressões verbais, estão no imperativo. Entretanto, a gente considera pecado alguém ficar bêbado,
Mas um crente que não está cheio do Espírito Santo, a gente não considera pecado. A gente nem disciplina por ele. O certo, aquela pessoa. O certo seria a liderança da igreja tratar como pecado os crentes que não estão cheios do Espírito Santo, porque não é uma opção, é uma ordem. É a vida cristã normal. Mas se o cara chegou bêbado no domingo de manhã, ele vai para a assembleia, né, para ser excluído da igreja. Mas se ele não é cheio do Espírito Santo? Você já ouviu falar de algum crente que foi excluído porque ele não é cheio do Espírito Santo? É 2 pesos e 2 medidas. O que nós temos aqui é uma ordem. Quer dizer o seguinte, que se você, agora, nesse momento, não está com espírito de gratidão diante de Deus, você está pecando. Você está desobedecendo a orientação da palavra de Deus. E o que tem mais, esse imperativo aqui, ele é um imperativo do presente, que significa fazer alguma coisa constantemente. Poderia ser traduzido: em tudo dai graças continuamente. Essa é a ideia de uma ação constante. Mesma coisa, enchei-vos do Espírito. Uma boa tradução seria: enchei-vos continuamente do Espírito Santo, apontando para a necessidade de que a gente faça isso todo dia. Então, não é em alguns momentos você dê graças. Quando você tiver vontade, você dê graças. Ou quando você está se sentindo feliz, você dê graças. Então, quando alguma coisa boa aconteceu com você, você dê graças. Não, a ordem aqui é para sempre dar graças a Deus. Ter sempre essa atitude de gratidão com relação a Deus. Fora disso, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e pecando diante de Deus. Então nós já vimos o que é, já vimos que se trata de uma ordem e as implicações disso aí. Isso me leva a um outro ponto, que é: por que uma necessidade de uma ordem para isso? Não devia ser uma coisa natural? Por que Deus deixou na Bíblia uma ordem para a gente ser grato? Se, considerando o que Deus fez por nós, na criação e na redenção, gratidão deveria ser o modo normal de existência do cristão. Não devia ser o modo natural de existência nosso? Por quê? Porque eu conheço esse Deus, ele fez todas as coisas, tudo que eu tenho, eu já vi, vem dele, por mera graça. E não somente as coisas desse mundo, mas a redenção, a vida eterna, as promessas que ainda vão se cumprir, ele me deu todas essas coisas. Então, o normal e o natural é que nós vivêssemos uma vida de gratidão. Não é isso que você faz quando você acorda de manhã? Deus, mais um dia, louvado seja o teu nome. Não é? Antes do café, inclusive, né? Senhor, que bênção, mais um dia. Olha, Deus, eu mal espero ir para o meu trabalho para te agradecer, entrar nesse trânsito maravilhoso de João Pessoa às 7 horas da manhã, louvando o teu nome. É assim que você... Não, né? Não. Eu imaginei que não. Imaginei que não. A ordem existe porque Deus conhece os nossos corações. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos regenerados, nos arrependemos, cremos nele para a vida eterna. Isso não significa que Deus tira de nós a nossa natureza pecaminosa. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Deus não nos torna justos, Ele nos considera justos. Ele nos considera justos. E Ele nos trata como justos em Cristo Jesus. Mas a nossa natureza, ela permanece aquela velha natureza pecaminosa, que a gente chama de o velho homem, ou natureza adâmica, já que ela veio por geração ordinária de Adão e de Eva, que a gente chama de pecado original. Então, a tendência do nosso coração é exatamente o oposto da gratidão. Adão e Eva lá no paraíso, eles deveriam ter sido gratos por tudo aquilo que eles tinham, mas eles cobiçaram a única coisa que eles não podiam ter. De onde a gente aprende que o melhor remédio para a cobiça é a satisfação. Se você está satisfeito com sua mulher, você não vai cobiçar do próximo. Se você está satisfeita com seu marido, você não vai cobiçar o marido da próxima, você não vai fazer isso.
Então, exatamente pela falta de gratidão e satisfação, é que eles quiseram experimentar aquele fruto lá. E essa é a raiz do pecado. Não é interessante que quando o apóstolo Paulo vai resumir a lei, lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não adulterarás, não cobiçarás. Ele resumiu todos os 10 mandamentos num só: a cobiça, o desejo de ter, a insatisfação. A grama do vizinho sempre é mais verde, o carro do vizinho sempre é melhor. O que gera cobiça, gera inveja, insatisfação e falta de gratidão. Então, essa é a nossa natureza corrompida. É por isso que tem uma lei, tem uma ordem de Deus dizendo: sejam gratos. A lei de Deus, ela funciona como uma bengala, porque tem horas que a gente está claudicando na vida cristã e a gente se apoia na lei de Deus. A gente diz assim: eu vou dar graças a Deus, não estou sentindo nada, mas eu vou dar graças a Deus porque a lei de Deus está dizendo para eu agradecer. O mandamento do Senhor é que eu seja grato o tempo todo. Que eu seja grato o tempo todo. É por isso que tem uma ordem. E se tem uma ordem, Deus espera que ela seja obedecida. E ela foi dada por causa da nossa natureza, porque o normal nosso é a ingratidão. Você sabe disso pelos seus filhos, não é? Na verdade, a não ser que os seus sejam diferentes dos meus. A primeira coisa que os meus filhos aprenderam foi: não. Segunda foi: é meu. Talvez os seus sejam diferentes, mas os nossos foram isso aí, né? Claro que eles puxaram o pai e não a doçura da mãe, não é? Mas, né, essa é a realidade da natureza humana, a ingratidão. A gente faz tanta coisa, né? E tu vê ingratidão em todo lugar? A gente vê. As pessoas não reconhecem o favor, não diz nada, nenhum obrigado, ou quando diz de cara fechada, ou sei lá, enfim. É a natureza da gente, por isso que Deus nos deu um mandamento, o mandamento de viver em gratidão. Porque nós somos ingratos por natureza e pelo que Deus é. Eu queria que você meditasse nessa razão. Por que é que existe um mandamento para que nós sejamos gratos? A resposta é pelo que Deus é. Ele é o nosso provedor, sustentador, protetor, perdoador. Ele é aquele que cuida de nós. Quanta coisa bonita a gente ouviu. O pastor estava falando aqui, preparando essa mensagem e encorajando vocês, lembrando quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Então, se Deus é isso aí, não me resta outra coisa senão viver uma atitude de gratidão diante desse Deus. Agora vamos para um terceiro ponto aqui, que já é um pouco mais complicado. Quando Paulo, em que circunstâncias, né, eu devo agradecer? A gente já viu que é sempre, né, por conta dos imperativos. Mas isso está reforçado pelo fato de que ele começa no verso 18 dizendo: em tudo dai graças. Aí a gente pergunta, isso é um pouco complicado, né? Em tudo dai graças. O bandido assaltou o casal que estava andando na calçada, vindo da sorveteria para casa. O rapaz quis reagir, não quis entregar o celular, e o cara atirou e matou o rapaz. Eu devo dar graças por isso, Deus? Descobri que meu filho está com câncer. Ou descobri que minha mãe está com uma doença autoimune, degenerativa, é apenas uma questão de tempo. Ou que eu estou com um problema assim. Eu devo chegar para Deus e dizer: Deus, agradeço pelo bandido que deu tiro naquela pessoa, matou aquela criança, aquele motorista bêbado que matou aquela criança. O que é que quer dizer em tudo dai graças? Quando a gente estuda essa passagem, essa expressãozinha, essa preposição aqui, a gente descobre que poderia ser que Paulo não está dizendo, eu não quero ser mal compreendido aqui, Paulo não está dizendo dê graças por tudo, porque certamente a gente não deve dar graças pelo mal e pelo pecado. Mas o que ele quer dizer é que em todas as circunstâncias, durante todas essas circunstâncias, você dê graças a Deus. Voltando ao caso do bandido que matou o rapaz.
Eu não vou agradecer a Deus pelo bandido que matou o rapaz, mas eu vou dizer assim: Deus, eu te agradeço porque sei que tudo isso está nas tuas mãos, que um dia do juízo, que se essa pessoa não for julgada agora, há um dia do juízo para isso. Eu te agradeço porque tu és justo, e nenhum pecado passará sem sua devida punição. Eu te agradeço porque o Senhor pode converter esse bandido, e ele pode se tornar um servo teu. Eu te agradeço que o Senhor vai suprir as necessidades da família do rapaz que morreu e consolar o seu coração. Porque o Senhor não, eu te agradeço porque no meio de todas essas circunstâncias eu reconheço que o Senhor continua no trono e não é um bandido armado que vai tirar o Senhor do governo do mundo. Então essa é a ideia de em tudo dai graças, é em toda a situação, não é por cada coisa ruim que acontece. Você pode dizer, você não precisa dizer: Deus, muito obrigado pelo meu câncer. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Mas o que se é exigido é que você diga assim: Deus, eu te agradeço, porque no meio da minha doença, do meu sofrimento, o Senhor me consola. O Senhor manda pessoas para me orientarem, para me guiarem. Através do meu testemunho, o Senhor pode abençoar pessoas. Quando eu fui pastor a primeira vez, eu sou pastor pela terceira vez na primeira igreja presbiteriana do Recife, né? É um caso de amor e que não tem jeito, eu acabo voltando e eles acabam voltando, né? A gente acaba o namoro, mas sempre acaba voltando. Então já sou pastor pela terceira vez. Quando eu era pastor a primeira vez, um jovem pastor, recém saído do seminário, eu tive que enfrentar uma situação de um rapaz da igreja, me lembro o nome dele, Daniel. Ele tinha 16 anos e foi diagnosticado com um câncer violento. Rapidinho, tratamento, quimioterapia, ainda naquele tempo a coisa era bem bruta, né, o tratamento quimioterápico, e ele rapidamente foi decaindo, e as pessoas ficavam perguntando por que daquilo. Era muito difícil lidar com aquela situação toda, especialmente diante da nossa convicção de que Deus é Deus, e que nada acontece fora da vontade e do querer dele. E o Daniel aguentou firme. O testemunho daquele menino de 16 anos levou a Cristo dezenas de pessoas, e quando ele foi enterrado, a multidão que estava lá, pessoas que estavam lá, ouvindo a história, o testemunho dele e como ele morreu e tudo mais, durante algum tempo a gente pôde traçar várias conversões que permaneceram na igreja até o dia de hoje, que se converteram através da vida de Daniel. Eu posso não entender todo o propósito de Deus quando o mal bate na minha porta, mas eu posso agradecer, porque Ele vai usar tudo isso para o bem. E é aqui que eu avanço mais um pouco para dizer para você que você só pode cumprir isso aqui de em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em todo o tempo, dar graças a Deus, se você acreditar em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem ali não é o bem financeiro, não é o bem material, não é a saúde boa, embora Deus possa fazer isso, mas não é. Se você continuar lendo o contexto de Romanos 8, você vai ver logo mais adiante, né, que Deus, quando ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aí ele diz, os que amam a Deus são aqueles que Deus escolheu, chamou, justificou, glorificou para serem a imagem do seu Filho. Então, é esse o bem que Deus quer produzir em você e em mim. Que você seja parecido com seu irmão mais velho, que é Jesus. Por isso as provações, as dores, os sofrimentos. E quando você entende isso, você então pode, em todas as circunstâncias, dar graças, sabendo que a providência de Deus, que é a maneira sábia pela qual Ele controla os eventos desse mundo, de maneira justa, sem tirar o direito de ninguém e sem interferir na nossa liberdade. Deus, como Ele é, Ele pode fazer isso. Eu não sei como Ele faz, mas eu sei que Ele faz. Sabendo e entendendo isso, você pode dizer, Deus, eu te dou graças, mesmo que eu não entenda. Mas eu sei que no final, isso vai ser para o meu bem. O apóstolo Paulo teve uma experiência, ele conta
na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, é bem conhecido. Ele conta uma experiência 14 anos depois de ter tido, que inclusive é uma lição para nós, né? A gente tem um sonho onde Deus apareceu para a gente, um anjo apareceu para a gente, e domingo a gente já quer dar testemunho na igreja, né? Paulo levou 14 anos para contar uma experiência que ele teve, porque ele não queria, ele diz, né? Eu não gosto de contar essas coisas, porque aí o pessoal fica pensando que eu sou, né, alguma coisa especial, e eu quero que vocês olhem para Jesus e não para mim. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Muito bem, nessa experiência, Paulo foi levado até o terceiro céu, que na cosmovisão judaica de mundo era o céu mais alto onde Deus estava com os anjos, e era onde Paulo esteve lá, na presença de Deus. E ele diz que lá ouviu coisas que ele não tinha condição de contar, por isso ele não contou, ao contrário de outros, né, que já foram no inferno umas 14 vezes e contaram para nós. Aí como é que é? Cuidado, viu? Se for metade daquilo que está contado lá, né, vai ser complicado. Mas aí Paulo, não vou contar, né, só estou dizendo, se é para comparar experiências, porque os falsos apóstolos lá de Corinto estavam se fazendo de gente espiritual, né? E Paulo disse, se é para comparar a experiência, então vamos lá. E de muita má vontade contou essa experiência que ele teve lá na presença de Deus, e que quando ele desceu, né, quando terminou a experiência, voltou, ele disse que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, Deus colocou um espinho na carne dele, que ninguém sabe o que é de propósito, porque você lê o texto e você se identifica, não é? Porque quando é indefinido, o leitor pode ler sua própria experiência ali. Foi colocado um espinho na carne, o que a gente sabe é que era doloroso, satânico, humilhante, era como se fosse uma bofetada, a ponto de Paulo 3 vezes pedir que Deus tirasse o espinho da vida dele. Paulo orou 3 vezes, presta atenção, não é falta de fé não, porque às vezes o pessoal diz, você pede e não recebe, é porque faltou fé, meu irmão. Não, às vezes não faltou não, às vezes porque a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é outra. 3 vezes ele orou e pediu, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Eu tenho uma coisa melhor, Paulo, melhor do que tirar o espinho, é dar graça a você, para que você conviva com ele. Porque você vai, com isso, se tornar humilde, porque eu posso usar um apóstolo com espinho na carne, humilhado e quebrantado, mas eu não posso usar um apóstolo arrogante e orgulhoso. Então, o espinho na carne. Quando Paulo entendeu isso, finalzinho do capítulo 12, ele diz, então agora eu me regozijo dos meus sofrimentos, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você entende isso, você pode em tudo dar graças a Deus. Mas enquanto você não entende, enquanto você acusa Deus de injusto, você fica magoado com as circunstâncias, coloca a culpa nos outros, você nunca vai desenvolver esse espírito de gratidão.